Sejam muito bem-vindos ao canal Leudo Júnior Rosas do Deserto. Esse vídeo que vocês vão ver agora é uma compilação de vários pequenos vídeos que a gente fez um mini curso lá no WhatsApp, tá? Mini curso no WhatsApp. E de antemão, eu vou logo falar que no final do curso, do mini curso, esse que vocês vão assistir agora, certo? É um mini curso sobre floração. No final, tá? No final desse mini curso, vocês vão ter uma super promoção que é válida somente hoje, dia 28 de fevereiro de 2021, tá? Somente hoje é válida essa promoção até a meia-noite. Então, pessoal, aproveita esse cupom que eu estou dando para vocês no final do vídeo, tá? Aproveita o cupom, que é o cupom de desconto de 25% no curso completo, tá bom? Um curso completo, vocês vão ter 25% de desconto. Então, assista o mini curso todinho, no final vocês vão ver o cupom lá, tá? E vocês podem acessar o nosso curso, o link do curso está aqui na descrição do vídeo, vocês podem ver toda a grade curricular, um curso super completo, tá bom? Mas, por enquanto, assistam o mini curso, foi o mesmo mini curso que a gente colocou nos grupos Ceará ADN do WhatsApp. Então, agora todos vocês podem ter acesso ao mini curso, tá bom? Um mini curso aí gratuito para vocês. Vamos lá? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro dia do nosso mini curso. Quem está aqui neste grupo do WhatsApp vai ser contemplado com esse mini curso para que você aprenda a deixar a sua rosa do deserto florida, bonita e saudável. Por quê? Não adianta, pessoal, a gente ter aqui uma florzinha aqui e depois de alguns meses ela flora de novo. Não. A rosa do deserto é para ela estar sempre florida. Lógico que tem uns meses do ano, né, principalmente no inverno, que ela não vai florir e é normal, ela precisa desse tempo. Mas geralmente a rosa do deserto é para estar florida, bonita, tá bom? Então, vamos lá. Quero dizer que vocês são privilegiados, tá? E que fiquem até o final do curso, do mini curso, porque quem ficar até o final do curso vai ter uma grande surpresa, hein? Uma grande surpresa. Então vamos lá. A primeira coisa a se falar sobre floração é sobre o sol. Quanto sol a sua rosa do deserto pega? Ela é direto no sol? Qual é a região que você mora? É muito quente, é muito fria? Então eu vou explicar. A rosa do deserto ela precisa de sol para ela se desenvolver, tá? Quanto de sol, Leudo? Ela precisa pelo menos de 4 horas de sol. Ah, mas não dá. Mas então 2 horinhas de sol por dia, né? Já resolve a coisa. Lógico que se ela pegar mais sol, ela vai se desenvolver mais, né? Por quê? Porque pegando o sol, a energia, né? O calor é o que vai fazer com que ela produza o seu próprio alimento, tá? O seu próprio alimento. A planta vai absorver os nutrientes, vai levar os nutrientes, né? Pelo xilema, chega lá em cima, nas folhas, ela vai fazer a fotossíntese e vai criar o seu próprio alimento, transformando ali os nutrientes em glicose, né? E assim vai descer pela planta, pelo floema, que são 2 partes. É como se fosse as veias e as artérias levando os nutrientes através do sangue, tá certo? Só que nela é através da seiva. Tem a seiva bruta, sobe, e depois dela fazer a fotossíntese, desce a seiva elaborada. Então o sol é muito importante nesse processo. Quanto mais ela produz o alimento, mais ela fica nutrida e mais ela fica saudável e florida, tá certo? E florida. E aí a gente vai falar de outros assuntos também, né? Mas precisamente o sol é essencial. Só que o sol é atrelado a 2 outras coisas que a gente vai falar na próxima aulinha rápida aqui do nosso mini curso, tá? Então, te espero na próxima. Bem-vindo à segunda aula do nosso mini curso.
na primeira aula a gente falou sobre o sol. E o nosso mini curso é mini curso de floração. Então, para que a gente tenha flores lindas, belas, né, a gente precisa de algumas coisas. A primeira que eu falei foi o sol. E a segunda, vamos falar hoje sobre a rega. A rega, precisamos ter uma boa rega. Como assim, Leudo, uma boa rega? Se você aguou demais sua planta, ela não vai florir, tá? Por quê? Porque tá o tempo inteiro molhado ali o substrato, tá? O tempo inteiro molhado o substrato, tá bom? Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa regar. Observem que aqui, ó, tá bem seco o substrato, bem seco mesmo. Aqui já tá bom para regar de novo. Aqui já tá bom para regar de novo. Aí a gente faz uma rega abundante, rega bem a sua planta, mas você só vai regar de novo, quando a sua planta tiver com o substrato bem seco, tá? A planta, pessoal, ela tem um mecanismo que ela sente que quando está faltando água, ela é mais fácil de soltar botões e flores. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa da planta que faz com que... O que é a flor? A flor é o órgão reprodutor da planta. Então, o que é que ela pensa, entre aspas, né? Ela vai se reproduzir, porque se ela morrer, ela vai deixar, vai perpetuar a espécie, vamos dizer. Então, a planta, quando está com o substrato seco, é mais fácil dela dar flores, tá? Se o substrato está o tempo todo molhado, ela pode crescer caudex, crescer galhos, tudo, mas é mais difícil dela dar flor. Então, você agoa bem, pode encharcar, molhou, tudo. Ok, show. Agora você só vai aguar de novo quando tiver bem seco. Quanto tempo, Leudo? Aí depende. Se a sua região for muito quente, vai secar mais rápido. Então você pode passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, não sei. Por quê? Se tiver frio, vai passar dias para secar aquele substrato que você aguou bem. Não importa, não se preocupe, tá? Tem gente que fica com ansiedade, fica querendo aguar, e aí acaba levando a podridão para sua planta, que é um assunto que a gente vai falar mais na frente, tá certo? Então, primeiro assunto foi o sol, o segundo assunto foi a rega. E a rega também é relacionado com outra coisinha, que é o substrato. Se o substrato é mais drenante, você tem que aguar mais. Se o substrato é menos drenante, você tem que aguar menos. E aí a gente vai falar sobre esse assunto na próxima aula. Valeu! Olá, bem-vindo ao terceira aula, né, do nosso mini curso sobre floração. A primeira aula a gente falou sobre o sol, a importância do sol. A segunda aula a gente falou sobre a rega, como regar direito a sua rosa deserto. E agora nós vamos falar sobre o substrato. É muito importante um substrato que seja drenante, que quando você agoe, a água não acumule no vaso, né? Então hoje eu vou falar sobre o substrato e de quebra ainda vou falar sobre o vaso, tá? O vaso, pessoal, o jarro ou vaso, né? Depende de como você chama, ele precisa ser bem furado. Muitas vezes a gente compra um vaso de cimento e o vaso tem apenas um furo. Eu tenho um vaso aqui, ó, aqui sim, eu tenho 5 furos grandes, né? Aqui eu tenho um vaso legal, porque é um vaso largo, não é um vaso muito fundo, e aí não vai acumular muita água, a água vai secar mais rápido. Se eu agoo minha rosa deserto e o meu substrato é muito drenante, a água logo vai passar e logo vai secar. No outro dia eu tenho que observar se o substrato secou ou não, né? Para fazer uma nova rega, como eu falei na aula passada. Mas se o substrato for
retentor de água, se você agoa e ele demora demais para secar, aí é complicado, porque isso, o calor com a umidade, faz com que atraia mofo, atraia fungos, atraia bactérias, tá certo? E também insetos, como cochonilha de raiz e etc. Então vai atrair um monte de praga para sua rosa do deserto. Então quando o jarro é muito fundo, o substrato que está lá embaixo vai ficar úmido por muito tempo. É aí que tá. Então quando o jarro é mais raso e mais largo, é melhor para nossas rosas do deserto, tá bom? Então, substrato, o que fazer com o substrato? Dependendo do substrato que você utilize na sua região, você pode fazer uma mistura, né? Misturando com carvão triturado, quebra o carvão bem trituradinho, deixa o carvão do tamanho de um grão de feijão ou do tamanho do grão de arroz, né? Bem triturado, e mistura com o substrato que você já usa. Outra dica: não deixe o carvão em pó, porque carvão em pó vira uma papa preta e aquela papa vai reter o líquido, é pior, tá? Então são pedacinhos, você pode quebrar e depois peneirar. O pó do carvão você descarta, agora os pedacinhos você junta no seu substrato. Outra dica também é você substituir a areia fina por areia grossa, né? Você utiliza areia bem grossa, a areia mais grossa que você encontrar nas casas de construção, ou se você morar próximo a rio, vai lá e junta aquela areia do rio, aquela areia bem grossa, tá bom? Então essas foram as dicas de hoje sobre substrato e jarro. Assim a sua rosa do deserto vai florir melhor. Até a próxima aula, onde a gente vai começar a entrar nos nutrientes. Bem-vindo à nossa quarta aula do nosso mini curso sobre floração da rosa do deserto, né? A gente vai ter nossa rosa do deserto com uma floração abundante, com muitas flores. Então, como que a gente consegue alcançar, né, essa excelência, essa coisa linda que é ver nossa rosa do deserto bem florida? Hoje nós vamos falar sobre a poda. Quanto mais você poda, mais galhos você tem. Você faz uma poda num galho, daquele galho vai nascer 2, às vezes até 3, tá? E vai revitalizar a planta. Um galho muito esticado aqui, ó, é um galho muito esticado, que após essa floração, vou pegar aqui para vocês verem, após essa floração, quando essa flor cair, eu já vou fazer a poda aqui embaixo. Já fiz outra poda, ó, tinha uma flor. Nesse galho aqui vai nascer 2 ou 3 galhos, tá? Quando eu podar aqui, esse galho aqui vai nascer 2 ou 3. Quando eu podar aqui, vai nascer 2 ou 3. O que eram 1, 2, 3 galhos vai se transformar em 6. 2, 4, 6. E assim a copa vai ser maior. Quanto maior a copa, mais possibilidades de flor. Por quê? Porque a rosa do deserto, ela dá a flor na ponta do galho, tá? Muita atenção a isso. Então, quanto mais galho, logicamente, mais flor, tá? Então, a gente vai utilizar a poda como um meio para conseguir uma floração mais abundante. Não tenham pena, pessoal. Tem gente que tem morre de pena de cortar a sua rosa do deserto. Ela vai agradecer, porque quando você faz uma poda na sua rosa do deserto, aquela seiva que ela estava mandando para folhas, galhos, ela vai se concentrar mais no caudex e vai fazer com que o caudex se desenvolva mais, deixando a planta mais robusta, mais forte, tá? Então, faça poda nos galhos da sua rosa do deserto. Existem alguns tipos de poda. Existe a poda beliscão, que é quando a planta está bem pequenininha, você poda com a ponta da unha. Existe a poda apical, que é quando a planta está um pouquinho maior, você poda a pontinha, ali a planta jovem já vai emitir novos galhos, e assim desde pequenininho vai fazer uma nova copa, tá certo? Isso serve para plantas que você quer que tenha floração abundante, não para a planta que você quer enxertar em cima, tá? Ou até pode, por exemplo, você tem uma planta
que ela tem muitos galhos. E aí depois que ela tem muitos galhos, está bem tratada, está bonita, aí você pode enxertar outras cores da cor que você quiser naquela planta, né? Então a dica é: faça poda na sua rosa do deserto. E aí, após a poda, a gente vai para a adubação, que é o assunto da próxima aula. Agora sim, vamos para a adubação, entender sobre os nutrientes, tá bom? Então a gente se vê na próxima. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui sobre a floração de rosa do deserto no nosso mini curso. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a questão dos nutrientes, sobre a questão da adubação. Existem dois tipos de adubação, basicamente, né? Adubação orgânica e adubação mineral, ou adubação química. A adubação orgânica é quando você utiliza produtos que vêm direto da natureza, né? Você pode utilizar farinha de osso, é uma adubação orgânica. Torta de mamona é uma adubação orgânica. Farinha de casca de ovo é uma adubação orgânica, né? Você pode utilizar a compostagem com cascas de fruta e etc. Tá? A adubação orgânica, ela demora mais para fazer o efeito na planta, tá? Ela demora bem mais. E tem uma desvantagem também, que é você não saber exatamente qual é o NPK que tem ali. O que é NPK? São os macronutrientes. O N é o nitrogênio, o P é o fósforo e o K é o potássio. São os nutrientes que a planta mais precisa para se desenvolver, tanto no aspecto vegetal das folhas, como no aspecto floral, como também no aspecto radicular, que é das raízes. Então ela vai se desenvolver a parte verde, as flores e as raízes. Então esses três nutrientes: nitrogênio, fósforo e potássio, tá bom? Existem outros nutrientes aqui também que a gente vai falar, tá certo? Então, o que é utilizado mais nas rosas do deserto, que vem mostrando mais eficiência, é a adubação mineral. Porque a adubação orgânica, aqueles compostos orgânicos, para a planta absorver, ele precisa se transformar em mineral. Existe uma mineralização. Aqueles produtos que você colocou no seu substrato, eles vão passar por uma transformação até que a planta consiga absorver, tá? E com a adubação química, adubação inorgânica ou adubação mineral, não, o produto já está pronto para a planta absorver. Então quando você coloca, a planta já absorve de imediato, já trazendo os resultados, tá certo? Então, quais são os principais nutrientes que a planta precisa? Nitrogênio, fósforo e potássio. Esses são os macronutrientes. Macronutrientes não são porque eles são grandes, e sim porque a planta precisa mais. Existem também outros nutrientes que são chamados macronutrientes secundários e os micronutrientes, tá bom? E os micronutrientes. Hoje a gente falou somente sobre os macronutrientes, que é o NPK. Quando a gente vai numa loja comprar algum fertilizante, a gente pergunta qual o NPK, né? E aí a gente, sabendo que é NPK, sabendo para que serve, a gente compra o fertilizante melhor. Então, a próxima aulinha da gente eu vou te explicar direitinho o que é o NPK nos produtos que a gente compra, ok? Vamos lá! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso mini curso sobre floração. A gente falou já sobre o sol, sobre a rega, sobre o substrato. A gente falou sobre uma introdução sobre a questão do NPK, sobre os nutrientes, macronutrientes, né? Hoje a gente vai falar sobre os macronutrientes secundários, né? Que é o cálcio, o enxofre e o magnésio. São três macronutrientes secundários, dos quais eu quero destacar aqui o cálcio. Muitas vezes a gente aduba nossa planta e ela não dá o resultado esperado.
Muitas vezes é porque ela não tem cálcio. Por quê, Leudo? O cálcio, ele vai fazer com que outros nutrientes sejam absorvidos de uma maneira melhor, como por exemplo o fósforo. Se você tem fósforo, mas não tem cálcio, a sua rosa do deserto não vai florir. Então muitas vezes a gente aduba e não consegue o resultado que a gente esperava, porque faltou alguns outros nutrientes que existe uma sinergia, eles trabalham juntos, tá? Eles trabalham juntos. A maioria dos nutrientes trabalham juntos uns com os outros, tá? É como um equilíbrio, assim como tudo na natureza. Mas o cálcio e o fósforo trabalham juntos. O NPK, o N, que é o nitrogênio, é responsável pelo crescimento vegetativo, pelo crescimento das folhas, pelo crescimento dos galhos, né? Pelo crescimento do verde, tá? O P é o fósforo, ele é responsável pelo desenvolvimento da planta, pelo transporte de nutrientes e também pela floração, tá? E o K, que é o potássio, ele é responsável pelas defesas da planta, por deixar a planta mais rígida, o potássio faz com que a planta segure mais a água e tenha menos transpiração pelas folhas, né? Isso eu vou explicar mais detalhadamente. Mas o NPK são os macronutrientes primários. Então, se você quer uma floração mais abundante, você vai trabalhar dentro de um equilíbrio, mas tem que ter o quê? O fósforo maior. Então, quando a gente vai em uma casa agrícola, num garden, comprar algum assim, né? Tem vários tipos de fertilizantes ou adubos. A gente tem que olhar o NPK, quanto tem de N, quanto tem de P, quanto tem de K, para que, dependendo da fase da planta que a gente tenha, a gente vai utilizar determinados nutrientes. Só que muitos desses nutrientes não têm o cálcio, que é um dos grandes responsáveis pela absorção do fósforo, que faz com que a sua rosa do deserto dê flores, tá bom? Então, falando um pouco do cálcio, a gente vai falar um pouco mais dos outros nutrientes no nosso próximo episódio. Espero que tenham gostando, espero que estejam gostando e vamos para a próxima. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso mini curso. Espero que estejam gostando, porque aqui a gente vem falando desde o princípio para aquelas pessoas que estão aprendendo e que entendam como é que a gente vai levar uma planta a uma adubação para que as suas flores sejam abundantes, sejam muitas flores, seja uma planta saudável, bonita, né? Seja uma planta realmente florida, tá bom? Então, a gente falou um pouco sobre o NPK no vídeo passado, falou um pouco do cálcio, né? E também hoje nós vamos falar um pouco sobre os micronutrientes, tá? Muitos fertilizantes, por exemplo, que eu estou com Forte Flores na mão, eles têm os macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, e também tem os micronutrientes, né? Tem o cálcio, que é um macronutriente secundário, tem o magnésio, tem o enxofre, e os micronutrientes é o boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, zinco. Vamos entender a diferença do micronutriente para o macronutriente. O macronutriente a planta precisa em bem maior quantidade, tá? Enquanto o nitrogênio, por exemplo, que do Forte Flores é 6%, então cada parte do produto vai ter 6% de nitrogênio. Um micronutriente, como por exemplo o boro, vai ter 0,06%. Então é uma quantidade muito pequena, é uma quantidade mínima. Por isso que eles são chamados de micronutrientes. Não é porque é uma partícula menor, e sim porque a planta precisa em muito menor quantidade pequenininha, tá certo? Então, aqui a gente vê, né, os micronutrientes. Então, toda vida que você for comprar um produto, observe se também tem micronutrientes, tá?
Se não, você pode fazer uma adubação somente com micronutrientes. Existem alguns produtos, né, que vendem que tem somente os micros. Você aduba com os macros e aduba com os micros, tá? Então esses são alguns nutrientes que você vai ter que colocar também nas suas plantas. Se você não encontrar, você pode procurar um nutriente chamado FTA12. Anota no seu caderninho aí, tá? FTA12, que é todos os micronutrientes necessários para as suas rosas do deserto, tá bom? Também tem outros, né? Tem o Brexil, que é da Valagro, que é da mesma marca do Plantafol. Tem vários, tá bom? Mas os micronutrientes são muito importantes. E um dos micronutrientes que quero destacar aqui hoje é o boro, que ele vem junto do cálcio muitas vezes quando a gente vai aplicação foliar. A aplicação foliar do cálcio e boro vai fazer com que o desenvolvimento das suas flores sejam mais saudáveis, tá? Cálcio e boro nas plantas é essencial para o desenvolvimento do tubo polínico, que é aquele tubozinho que fica, né, que é na formação da flor, né, que é no cálice. O tubo polínico, ele vai se encontrar aqui dentro, ó, aqui nessa partezinha, ó, essa artezinha aqui, tá? Aí, essa formação é o princípio da formação da flor. Então, se faltar esse nutriente, a flor vai nascer deformada, a flor não nasce, a flor fica preta e cai antes de desabrochar, tá bom? Então, adubação de cálcio e boro. Como fazer, Leudo? De 15 em 15 dias você faz uma adubação de cálcio e boro foliar, tá bom? E aí eu vou explicar um pouco mais sobre adubação foliar no próximo episódio aqui do nosso mini curso, ok? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso sobre floração da rosa do deserto, tá? Quero dizer aqui para vocês que a gente vem falando sobre vários assuntos e estamos no momento falando sobre a questão da adubação foliar, que a gente falou na aula passada aí sobre o cálcio e boro. Por que que algumas adubações precisam ser foliares? Alguns dos nutrientes, eles não são tão móveis. Como assim, Leudo? Quando a gente coloca o nutriente na planta, no substrato, alguns não sobem, né, pelo xilema até as folhas, né? E alguns que sobem não descem, distribuindo a seiva elaborada pela planta. Isso faz com que, mesmo a gente adubando, algumas plantas não vão conseguir distribuir os nutrientes para todas as partes dela. E um dos nutrientes que é pouco móvel é o cálcio. Então a gente precisa fazer essa adubação do cálcio, né, nas folhas para que fique para que a planta aproveite melhor esse nutriente que é o cálcio, tá? Fazendo assim com que a fósforo, o potássio que a planta está absorvendo, quando se encontra com o cálcio, vai fazer com que a floração seja muito mais bonita, muito mais saudável, né? Porque ali ela vai encontrar com os nutrientes necessários, tá bom? Então, precisamos fazer uma adubação de cálcio, né? E boro também, como eu falei na aula passada, pelo menos de 15 em 15 dias. Existem várias e várias marcas de cálcio e boro no mercado. Se você digitar aí na internet cálcio e boro para plantas, você vai ver que vai aparecer vários produtos, né, para você utilizar nas suas plantas, deixando elas mais floridas, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um pequeno calendário de adubação. A gente vai precisar fazer a adubação dos macronutrientes em um dia, certo? E paralelo a isso, fazer uma adubação foliar. Então a gente escolhe assim um dia na semana, por exemplo, o domingo.
Um domingo eu faço adubação, né, de algum produto. Posso usar o Forte Flores, posso usar o Plantafol, posso usar o Hidrofert, certo? Posso usar vários produtos, qualquer produto que você achar que é interessante. Aí você vai observar o NPK, como a gente já viu nas aulas. Observar o NPK, observar se tem micronutrientes, isso aí a gente já aprendeu a ver, né? E dessa forma a gente vai fazer um domingo os macro e alguns micros, dependendo se tiver alguns micros no produto. E no outro domingo, adubação foliar de cálcio e boro. No outro domingo, o macro. No outro domingo, adubação foliar de cálcio e boro. Dessa forma, você vai estar sempre adubando de 15 em 15 dias com determinados produtos. E a planta vai ficar muito saudável, muito florida, tá? Muito saudável e muito florida. Você não vai se arrepender de fazer este investimento, porque afinal é um investimento que a gente faz porque a gente quer nossa rosa do deserto florida, bonita e saudável, né? Então é isso. A gente se vê na próxima aula aí, que a gente vai falar sobre adubação direto no substrato, tá bom? Vamos lá? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de floração em rosa do deserto. A gente já aprendeu a fazer todo o trabalho da rosa do deserto, desde o sol, o jarro, o substrato. A gente aprendeu o que é o NPK, a gente aprendeu o que é os micros, o que é os macros. A gente aprendeu a como fazer uma aplicação e também como fazer um calendário de adubação para que a nossa planta fique saudável. Mas, Leudo, eu não posso fazer uma adubação direto no substrato? Pode e deve, né? Pode e deve. E se eu colocar um adubo no substrato, eu posso utilizar também o adubo via fertirrigação, molhando ou foliar? Sim, pode e deve, tá? Porque a planta vai estar mais bem nutrida. Agora, muita atenção para não exagerar, porque o exagero vai fazer com que você queime as raízes da sua planta. Querendo ou não, esses produtos, eles são sais minerais, né? E esses sais faz com que a raiz, se ele estiver em excesso, faz com que as raízes desidratem. E, em vez de ajudar, você vai estar prejudicando. Como já dizia a vovó, tudo demais é veneno. Então, é verdade, se você usar adubos demais, vai acabar matando sua plantinha, tá bom? Então, quais são os adubos que a gente mais utiliza no nosso substrato? A gente utiliza o superfosfato simples, o cloreto de potássio, tá? São os dois adubos que são essenciais para o desenvolvimento da sua planta. O superfosfato simples, né, ele tem fósforo, né, na forma de pentóxido de fósforo, que é a forma que a planta vai absorver, tá? Você tem também o enxofre, tá? E você também tem o cálcio. Então, superfosfato simples tem esses três nutrientes: fósforo, enxofre e o cálcio, tá? No cloreto de potássio, a gente tem o potássio, que é essencial para a saúde da planta, para as defesas, né, do vegetal da planta. Por exemplo, uma planta rica em potássio, ela não pega doenças, né? É muito difícil, se ela estiver bem equilibrada, os nutrientes, é mais difícil, assim como o nosso corpo, né? Se a gente tiver com vitaminas, proteínas, tudo em dia, se a gente estiver bem vitaminado, né? É mais difícil pegar doença. Ah, nunca vai pegar? Lógico que vai pegar. Se você colocar uma planta saudável no meio de um monte de doente, ela, uma hora ou outra, as pragas vão acabar chegando. Mas se tiver potássio, é muito mais difícil, tá? Então, fazer adubação de cloreto de potássio e superfosfato simples. Como vou utilizar isso? Como eu vou utilizar isso? 1 colher para cada litro de substrato. Cada litro de substrato. Como eu vou utilizar 1 litro? Eu uso aquelas vasilhazinhas de sorvete, ou então você pode utilizar alguma coisa que realmente meça. Mas a vasilha de sorvete geralmente tem 1,5 litro, ou 2, ou 1.
E aí você mede ali, para cada litro de substrato, você vai colocar 1 colher ou 2. 1 colher de superfosfato simples, mais 1 colher de cloreto de potássio. Mistura bem, tá, pessoal? Mistura bem. Não adianta colocar o fósforo por cima, nem o cloreto de potássio por cima. Mistura no substrato e depois planta a sua plantinha, tá bom? Então é isso. Adubação direto no substrato. Adubação básica, tá? Adubação básica. E aí a gente pode fazer também um complemento, né? Fazendo adubação foliar. E assim vocês vão ver suas plantas bombarem de flor, tá bom? Vamos para a próxima aula. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, né, do nosso mini curso sobre floração. A gente já viu basicamente todo o conteúdo, né? Assim, lógico que não é aprofundado, né? Um curso aprofundado, a gente vai ver todos os micronutrientes, né? A gente vai ver para que serve cada nutriente. A gente viu aqui somente os macro, né? E também viu o cálcio, viu o boro. Mas existe o enxofre, né? Para que serve o enxofre e como fazer as aplicações de enxofre, tá? A gente tem também o magnésio, como fazer a aplicação de magnésio, né? Onde é que a gente encontra magnésio? Onde é que a gente encontra todos esses nutrientes na natureza? Se eu quiser fazer uma adubação mais orgânica, vamos dizer assim, né? Como é que eu faço uma coisa mais balanceada? Tem também a questão do calendário de adubação, né? Para a gente aprender a fazer um calendário de adubação passo a passo, junto com os defensivos que a gente vai utilizar como prevenção contra pragas, porque uma planta com pragas ela não vai conseguir florir. Então hoje aqui eu estou lhe mostrando uma super, hiper, mega promoção do nosso curso completo, tá? A gente não vai aprender só sobre floração, a gente vai aprender sobre floração, sobre manutenção, sobre raízes, sobre todas as pragas, né? A gente vai aprender levantamento de caldex, a gente vai aprender como fazer uma limpeza de raiz, a gente vai aprender os enxertos, todas as formas de enxerto, né? Enxerto de pressão, enxerto de garfagem, da maneira melhor que você já pôde ver na sua vida. A gente vai ter um curso aqui completo e hoje eu quero te dar, somente para vocês que fizeram o mini curso, essa oportunidade de comprar o nosso curso completo de cultivo de rosa do deserto pelo melhor preço, por essa promoção aqui que a gente vai colocar aqui no grupo, tá? Então não perca essa oportunidade. A gente vai abrir o carrinho e aí depois a gente vai fechar, porque essa oportunidade é única somente para quem ficou aqui até o final, porque as pessoas que ficaram aqui até o final são as pessoas realmente interessadas em aprender, e é para você que a gente fez essa promoção, e é para você que a gente fez este curso, e é para você que quer ver sua rosa do deserto florida, bonita e saudável, que a gente vai entregar essa promoção em primeiríssima mão, tá? Em primeiríssima mão. Eu já fiz vários cursos e já vi vários conteúdos e sei que o meu curso é o curso mais completo que tem aí no mercado, e vocês vão poder conferir isso também. Aproveita a promoção, vou estar colocando aqui no nosso grupo, tá? Nosso grupo exclusivo, só vai ter acesso a essa promoção quem está aqui no grupo. Então clica aí, vê lá quanto é que é o curso completo e quanto é que eu vou fazer esse curso para você, tá bom? Não perca essa oportunidade. Eu espero que você tenha aprendido durante esse mini curso, mas esse mini curso é somente uma pequenininha parte do nosso curso completo, que é muito abrangente, que a gente vai aprender todos os detalhes sobre a sua rosa do deserto, sobre como cultivar, e além de tudo, ainda tem um bônus que é como ganhar dinheiro com rosa do deserto. Você que tem várias rosas do deserto e ainda não está ganhando dinheiro, pois eu vou te ensinar também a ganhar dinheiro nesse curso
com essa promoção que está aqui. Então, eu quero, antes de tudo, agradecer a Deus por esse mini curso que a gente trilhou e chegou até aqui, né? Agradecer a Deus por tudo e agradecer a você que nos acompanhou e dizer que este é um presente realmente de coração para você que tem interesse em deixar sua rosa do deserto bonita, florida e saudável, tá bom? Então eu te aguardo no nosso curso completo de cultivo de rosa do deserto, tá? Clica aqui e estamos juntos.